E aí, techs, como estão? Tudo bem? Eu sou o Léo, DBA há mais de 6 anos. Se você é um DBA, é um engenheiro de dados ou é um dev que utiliza o SQL Server aí diariamente, com certeza esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou mostrar 3 formas que podemos utilizar a IA, a inteligência artificial, ao nosso favor. Hoje eu vou mostrar para você que a IA não vai roubar o seu emprego. Na verdade, ela pode ser uma grande aliada, se você souber utilizar do jeito correto. Como eu falei, eu vou mostrar 3 formas que você pode utilizar uma IA ao seu favor para facilitar aí o seu trabalho, para ser um trabalho muito mais eficiente, ok? De maneira nenhuma eu falo para você sempre utilizar uma IA 100%, porque realmente nós, como que trabalhamos com TI, com dados, com códigos, devemos ter sempre o senso crítico. E fica no final, até o final, porque além dessas 3 dicas que eu vou te mostrar, eu também vou te falar coisas que não devemos fazer no ChatGPT ou em alguma outra IA, justamente pela questão de segurança e por uma questão ética. As 3 dicas que eu vou te passar, a última com certeza para mim é a mais legal, então fica até o final. Então vamos com a primeira dica que eu vou te passar, que é um diagnóstico de performance. Como que isso funciona? Bom, aqui no meu SQL Server eu tenho esta linda query, contém sarcasmo, escrita totalmente horrível, tá bom? Mas, digamos que essa que executa no seu ambiente, você não consegue alterar ela, alterar a escrita, mas você precisa de alguma forma, de algumas ideias, de algumas dicas. E às vezes você tá ali numa sala de crise, o pessoal te cobrando e fala, cara, resolve essa query, tá atrasando o sistema, como a gente consegue resolver isso rápido? Se você tá ali nervoso, se você não tem tanto tempo, cara, relaxe. O que a gente vai fazer? Primeiro vamos ver a performance da query, né? Vou executar ela aqui com o I/O ligado e com o plano de execução atual. Ela me retornou 1985 linhas. Vamos ver aqui a questão da performance. Olha só o número, né? Quantas leituras em diversas tabelas essa query faz. Olha o tempo aqui que ela executou em milissegundos e o tempo de processamento em CPU. Se olharmos o plano de execução deste monstro, pode ver que o SQL já até sugere aqui a criação de um índice. Ele mostra aqui todo o plano dessa query, todo o caminho que o otimizador de consulta teve que fazer para gerar aquele resultado, né? Então, se você às vezes olha essa e fala assim, cara, não sei por onde começar, bicho, como que eu melhoro essa performance, como que eu tenho algum insight rápido para resolver esse problema? Bom, você pode pegar a query, analisar, claro, se ela não tem nenhuma informação confidencial aí relacionada ao seu banco de dados, relacionada à sua empresa. Nesse caso aqui, é uma estrutura tranquila, uma estrutura que não vai ter problema eu colocar isso em alguma IA. Então você copia, pode vir aqui no ChatGPT ou em algum outro, escreva assim, me ajude com essa SQL Server. Como posso melhorar a performance e manter a lógica da query, né? Porque eu quero melhorar a performance, mas não quero que os resultados sejam diferentes. Copia a query aqui, vamos ver o que o ChatGPT vai falar. E aí você, claro, como um DBA, você não tem que pegar isso e abraçar. Você simplesmente tem que analisar, ver se faz sentido ou não. O que ele tá falando aqui, primeiro, sua query parece bem estruturada em termos de lógica, mas há várias oportunidades para melhorar a performance, especialmente se a tabela tiver muitos registros. Então, ok. Uma das coisas que ele já passou aqui pra gente é evite subqueries no select. Então ele mostra aqui que nós temos essa subquery aqui no nosso select. Então aqui ele tá falando, se a sua tiver uma subquery dessa forma ou dessa forma, é bom evitar, né? Substituir isso com joins ou com applies, né? Porque com certeza vai reduzir o consumo. É uma dica bacana, uma dica que você pode ou não utilizar, mas já é um insight que você tem aí, um ponto que você que está começando, que ainda não sabe muito analisar, pode utilizar a seu favor, tá bom? A segunda dica é explicar queries complexas, ok? Explicar uma estrutura de uma query complexa. Digamos que você é um estagiário ou um DBA Júnior que te deram uma... e falou assim, ó, analisa essa query, reescreve ela de uma outra forma ou melhora a performance. Só que você ainda não tem tantos conhecimentos avançados no TSQL. Então, alguns comandos para você vai olhar e falar, cara, não sei o que tem aqui. Então, o que você pode fazer? Pode pegar essa query, joga na IA e ela vai te explicar em linguagem natural, passo a passo ali, o que essa query faz. Isso é até bom para você usar como uma forma de estudo. Eu tenho aqui a minha proc, tá bom? Tem uma procedure. Eu vou pegar o texto dessa procedure. Vamos abrir aqui numa nova seção. Eu daqui um SP help
text. Então, ok, aqui eu tenho o código da procedure. Então imagine que você tem uma tarefa, alguém te passou uma tarefa que você tem que analisar a performance, que você tem que analisar o que essa query faz. Então, cara, peguei essa query aqui e, meu, não sei o que esse faz, não sei o que esse convert faz. Tranquilo, você vai copiar o código, tá bom? Vem aqui no ChatGPT e aí você pode fazer uma outra pergunta para ele. Me explique a query abaixo, etapa por etapa, em linguagem natural. Claro que o prompt, você pode criar um outro prompt, isso aqui é só um exemplo que eu tô dando, tá bom? Então olha aqui, além dele explicar parte por parte, ele explica qual o objetivo, o que essa proc vai fazer. Então aqui, ó, é uma procedure, ou possivelmente uma parte de uma função, então ele acertou, realmente é uma procedure, que realiza uma pesquisa textual inteligente na tabela YouCandidate. Então olha só, para você que é novato, para você que está conhecendo, você já tem aqui uma feature do SQL, que é a Full Text, para você estudar, para você conhecer, então você já tem aí uma dica bacana. Então ela adapta o tipo de busca com base nos parâmetros, né? Então se deve usar infleccional, variações gramáticas como run, ran, running, se deve usar treasures, sinônimos, se deve usar os dois e em qual idioma usar. Okay? Então aqui ele já te dá um overview muito legal. E aqui a gente tem os parâmetros de entrada, então qual são os data types, é uma string, se deve ser considerada variações gramaticais, se deve considerar sinônimos, aplicar a linguagem, né, o idioma, e aqui a lógica da procedure. Agora, o terceiro passo, para mim, é um dos mais legais. Se você ficou no vídeo até aqui, deixa o seu like, mostra que você está gostando desse conteúdo. Acredito que é um conteúdo que pode facilitar muito a sua vida no dia a dia. Então, deixa o like, se inscreve no canal do Tech Talks, vídeo toda quinta-feira, que eu aposto que você vai gostar bastante. No caso, o nosso terceiro step, ele faz parte, tem um pouco de relação com o segundo. Por quê? Eu tenho essa procedure aqui, ela tem alguns comentários, tá vendo? Mas nada muito claro para mim. E o terceiro passo é você documentar scripts, documentar tabelas, estruturas e esquemas no seu banco de dados. Bom, eu como DBA adoro pegar um banco de dados que tem uma documentação, que está todo informativo ali. Isso facilita muito a nossa vida no dia a dia. Então, cara, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esta mesma procedure aqui, vir aqui no ChatGPT e falar assim, ó, documente esse código parte por parte com comment explicando em linguagem natural. E aí a gente pediu para fazer uma documentação da nossa proc, justamente para facilitar o entendimento aí de outros DBAs, de outro analista que vai pegar essa query. Então olha que legal, ele vai gerar a nossa query toda documentada. Então você já tem aqui a sua procedure, né, documentada aqui alguns campos, né? Então você já tem aqui, claro, você pode criar a sua própria documentação, até eu recomendo, né, que faça isso, mas pode pedir ali ajuda para a inteligência para te ajudar, justamente para você criar uma documentação mais rica, mais completa. Como você também pode pedir para ele documentar, por exemplo, uma estrutura de uma tabela. Vou pegar aqui, ó, o script de uma tabela, pronto, ele vai gerar um script de criação dessa tabela, tá? E a gente pode simplesmente copiar isso aqui e falar assim, faça uma documentação dos campos e data type dessa tabela SQL abaixo. Então aqui a gente joga a estrutura da tabela e ele vai fazer uma documentação da estrutura, olha que legal. E aí você pode, né, pegar essa documentação, cria aí pode criar talvez um Excel, alguma coisa do tipo, ou pode colocar aqui no script direto, né? Vem aqui, ó, colei tudo, pronto. Então agora já tem o que cada campo aqui pode fazer. Então no caso, o NVARCHAR 50, cargo atual do funcionário, o National ID Number, número de identificação nacional do funcionário. Então tá vendo? A gente já tem tudo documentado, tudo facilitado. Então isso ajuda muito o seu dia a dia. Bom, se você ficou até aqui, até essa parte do vídeo, é agora a hora que eu vou te falar coisas que não devemos fazer de jeito algum no ChatGPT. Esses exemplos que eu passei foram num ambiente que é um banco de dados que você consegue encontrar na internet. Então, um banco de dados público, da Microsoft mesmo, um banco de dados de estudo, então não tem problema algum. Mas, e se você tem um banco de dados crítico? Talvez um banco de dados de uma empresa grande, de uma seguradora, de um banco. Então,
Então, cara, você não vai simplesmente pegar a sua procedure, jogar o código lá no ChatGPT, uma IA e pedir documente aí ou me ajude nisso. Você não pode fazer isso. É até uma questão de falta de privacidade, falta de segurança. Dependendo aí do que você fizer, pode até ser penalizado na sua empresa. Então não indico você fazer isso com dados reais, tá bom? Apenas dados de teste. Então como que você pode mascarar mais ou menos? Cara, substitui nome, substitui campos. Então aqui eu tenho uma tabela, por exemplo, que é sobre os funcionários do banco XPTO. Você pode pegar essa tabela e renomear ali as colunas, os nomes até o nome da tabela mesmo, justamente para não vazar nenhuma informação. Porque querendo ou não, as informações que a gente joga na IA, ela fica lá no banco de dados para ela ir aprendendo, né? Então, se uma outra pessoa, um outro usuário, pedir uma informação parecida, ou a IA pode criar uma estrutura exatamente idêntica à sua. Então isso não é muito aconselhável. Então você tem que ficar muito atento com isso, porque o ChatGPT, ele não é um cofre, tá bom? Ele é uma IA que ele aprende, é treinada com os dados que a gente imputa. Então se a gente coloca o nosso código, nosso esquema de produção, nossas informações valiosas no ChatGPT, isso torna público, isso considerado um vazamento de dados, então não faça isso, tá bom? Nunca cole código do back-end de um sistema bancário, por exemplo. Então, no back-end vai ter ali a lógica, vai ter o que ele vai fazer, a estrutura, por exemplo, de um Pix, de algum código assim. Então, cara, não faça isso, porque você vai estar vazando o código da sua empresa, vazando a lógica e até mesmo podendo vazar uma possível brecha para uma invasão. Então, não faça isso. Por exemplo, vou fazer que vai fazer um select e no where eu tô passando aqui CPF de alguém, número de cartão de crédito, endereço. Não passa isso no ChatGPT, tá bom? Crie valores fictícios se você precisar muito utilizar alguma dessas dicas, substitua os valores para não correr nenhum risco. Então, tô passando aqui na tela para vocês. Primeiro, não cole código do seu back-end, não cole código do seu sistema no ChatGPT ou em alguma outra tecnologia. Segundo, nunca suba uma query ou uma procedure com parâmetros de clientes, de informações pessoais, como CPF, valor financeiro, endereço. Nunca faça isso, tá bom? Substitua os valores. Nunca mande uma estrutura de um banco também confidencial. Então, eu quero documentar esse banco aqui, que ele vai gravar endereços dos meus clientes top 10, dos meus melhores clientes. Cara, você não vai divulgar essa estrutura para que fique aí pública no ChatGPT ou em alguma outra que a pessoa consiga utilizar. Então, aqui está as dicas que você não deve fazer, que você não pode fazer no ChatGPT. Use consciente, tá bom? Use o ChatGPT conscientemente. Ele pode ser seu aliado, sim, se você souber utilizar. Bom, para fechar, a IA, ela é só uma ferramenta. Quem vai pensar, quem vai analisar é você. Então use a IA para automatizar, para acelerar e para validar algumas questões, mas nunca vai substituir o que você entende do negócio, o que você entende sobre a sua empresa, tá bom? Que fique bem claro. Por hoje foi isso. Se você achou legal esse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu mostro uma automação em Python que é muito bacana, que com certeza também facilita muito a vida do DBA aí que utiliza banco de dados no seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, deixem um comentário, compartilhem o vídeo e até a próxima.